Quero convidar a congregação a se colocar em pé e a gente ouvir a leitura do Santo Evangelho, que vamos também meditar e olhar para esses versículos. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A gente vai iniciar no versículo 49 até o 56. O capítulo 12, a gente já vem estudando ele nas últimas semanas e agora a gente está indo para o final. Versículo 49 diz assim: Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isto aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas a divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Essa leitura do Evangelho para este domingo, para este culto, nesta manhã. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus nos acompanhe ao meditar da sua santa palavra. Amém. Pode sentar. Realmente não é um texto muito tranquilo de refletir no culto do Dia dos Pais, né? O que vocês acham? Não é um texto assim muito tranquilo. Talvez vocês estejam pensando, mas será que Jesus mesmo falou sobre divisões ao invés de união e de paz? Eu realmente tentei fugir desse texto essa semana com todas as minhas forças. Mas parem e pensem um pouquinho. Olhem para a família de vocês, para os amigos de vocês, para os relacionamentos de vocês. Essas palavras que estão aqui não estão muito longe da realidade que a gente vive. Quantas pessoas que estão ao nosso redor, a gente pode dizer que são cristãos, compartilham a fé cristã. Eu conheço muitos pais que todos os dias oram para os seus filhos para que eles mantenham na fé cristã ou possam conhecer a Jesus Cristo, seu Salvador. Eu também conheço filhos que gostariam que seus pais estivessem sentados ao lado deles hoje e que oram para que o Salvador Jesus possa também entrar no coração deles e eles vivenciar essa fé, essa nova vida que a gente viu hoje, a gente recebe pelo santo batismo. Nós estamos há 3 semanas refletindo sobre esse texto do Evangelho de Lucas. E a gente vai perceber que Jesus, ele está em viagem, ele está indo para Jerusalém. E a gente sabe o que vai acontecer em Jerusalém. Ele vai ser morto, vai ser crucificado, vai ser morto, mas vai ressuscitar no 3º dia. E agora ele está preparando não só os discípulos, mas a multidão, as pessoas que estão em volta dele, para justamente as coisas que estão no coração do ser humano, que afastam, que atrapalham as pessoas de chegarem ou de estarem com Jesus, ele busca tirar. Isso que a gente conversou na semana passada, por exemplo. Que a gente coloca tantas coisas, tantas preocupações em nossas vidas, em nossos corações, que a gente coloca no lugar de Jesus. E isso faz com que a gente viva afastado da presença dele. Jesus é claro, Jesus vai direto ao ponto, ele fala a respeito do arrependimento, ele chama as pessoas para a fé. Só que qual é o resultado disso? Quando as pessoas são colocadas diante da presença de Jesus. O resultado que a gente vê
realmente é divisão. O resultado é divisão. Por isso que Jesus vai dizer nesse texto, não vim trazer a paz, mas a divisão. E essas palavras, elas são estranhas para nós, são difíceis. Realmente são palavras que esperaríamos que Jesus não falasse, talvez. No entanto, elas nos ajudam a entender a vida como filhos dele, no reino dele, no reino de Deus. E nos ensina uma verdade importante. Jesus traz uma paz que causa divisão. Jesus traz uma paz que causa divisão. Mas que divisão é essa? O que Jesus está falando aqui? Se a gente for ouvir a pergunta do próprio Jesus, vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? E a gente vai responder, claro, Jesus, claro que você vem trazer a paz. Porque a gente começa a olhar no início do capítulo do Evangelho de Lucas, e a gente tem os anjos dizendo para os pastores, que a gente lembra aqui nos natais, glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos aqueles a quem Ele quer bem. Ou Simeão segurando o pequeno Jesus nos braços, ele vai dizer assim, agora, Senhor, pode me despedir, que eu possa ir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste na presença de todos os povos. Mas a gente tem também pessoas que vão até Jesus para serem curadas. Por exemplo, uma mulher que vivia muito tempo com hemorragias, ela toca em Jesus, ela recebe a cura, e Jesus diz, vai que a tua fé te salvou, vai em paz. Ou uma outra mulher que derramou perfume, ungiu os pés de Jesus, ela assim, vai em paz. Ou o próprio Jesus, quando está preparando os 70 missionários, ele diz, quando vocês forem até a casa das pessoas, digam, a paz esteja com vocês. Sim, Jesus vem trazer a paz. Está na boca dos anjos, está dos discípulos, está no próprio Jesus que compartilha essa paz para aqueles que estão com corações angustiados, doloridos, aqueles que estão sofrendo. Jesus traz a paz, sim, a paz. Mas Jesus quer nos ensinar algo a mais a respeito da paz no culto de hoje. Às vezes não é essa paz que muitas vezes a gente imagina. A paz que Jesus ensina em nosso texto é uma paz que causa divisão. Mas que divisão é essa? A fé nele causa divisão. E ele traz alguns versículos que chama atenção para nós. Ele diz, pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. São palavras difíceis e se na família que a gente vive há essas tensões, a gente sabe que não é fácil isso. É uma paz que divide. E viver nessa tensão é difícil. Alguns vão tentar resolver essa questão dizendo, não, todas as religiões levam para os céus. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade para se chegar até Deus. Outros talvez vão focar tanto a divisão que se esquecem dessa paz que Jesus pode oferecer. Mas essa paz é para todas as pessoas. Apesar que ela causa divisão, ela é para todas as pessoas. Que paz é essa? A paz que a gente recebe do nosso bondoso Deus, quando Ele vem dizer a cada um de nós, os teus pecados estão perdoados. A paz é aquela que o Nicolas recebeu hoje, quando o nome do Deus triuno foi colocado no seu coração, onde ele foi declarado filho amado de Deus e herdeiro da salvação eterna. A paz é quando nós temos a convicção e a certeza de que não somente os nossos pecados são perdoados, mas nós temos a promessa e a herança de Deus hoje, já, aqui, agora, para nós, como um presente que Deus nos dá em Cristo Jesus, que é a sua ressurreição e a vida eterna, a morada celestial.
Mas essa paz nem sempre será recebida. Por isso, momentos de paz, como a gente está vivendo hoje, pode ser também um momento de divisão. Divisão entre aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus. A gente continua fazendo essa leitura do Evangelho de Lucas, a gente vai ter uma imagem bem clara do que é essa paz e como ela causa essa divisão. Jesus ele é crucificado com 2 malfeitores na cruz. Vocês se lembram dessa história? Os 2 foram lá, ou estavam lá, porque haviam cometido erros graves. Os 2 haviam cometido erros graves. Ambos são culpados de crimes que levaram à sua crucificação. Por um lado, um quer libertação e exige isso de Jesus. Ele quer que Jesus seja o Deus da glória, que o livre da cruz. Jesus não faz isso. E ele então não crê. O outro, criminoso, confia em Jesus. Ele confia que os caminhos de Deus são maiores da nossa compreensão humana. E ele pede humildemente: Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Esse homem morre em paz. Embora unidos na mesma morte, morte horrível de cruz, eles estão divididos pela paz de Jesus. Um é condenado e o outro é acolhido e recebido pelo próprio Jesus. E é esse o batismo que Jesus diz que estava para receber e estava aflito. Sua morte e ressurreição que salvaria e que também dividiria o mundo. Para aqueles que acreditam, é paz, é alegria. Para aqueles que resistem, é divisão e condenação. Todos os dias na vida do cristão vão ser dias difíceis. Porque a gente vive no reino de Deus. E porque a gente compartilha uma paz que divide. A gente compartilha uma paz que alguns vão crer, outros não. E às vezes, essa divisão ela pode acontecer até mesmo dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. E o que a gente faz? A gente continua orando. Um pai, se teu filho ainda não é cristão, ore para ele. Ore para que o Espírito Santo abra suas mentes e os seus corações. Se você é filho, teu pai não está com você, ore por ele, para que o bondoso Deus também abra o coração deles. Esse texto ele não nos ajuda no sentido de enfrentar isso, mas ele diz, e olhando através também da carta aos Hebreus, quando a gente vê aquela nuvem de testemunhas, você que é pai, você que é mãe, você que tem amigos que tem pessoas que não compartilham a fé cristã, o que a gente pode fazer? Nos manter com os olhos fixos em Jesus, sempre, sempre. Mantenham seus olhos fixos em Jesus, porque é com Ele que a fé inicia e é por meio de Jesus que essa fé ela aperfeiçoa. E ao longo do nosso caminhar, ao longo da nossa vida, nós vivemos com Jesus, nós nos apegamos a Jesus, nós sofremos com Jesus, porque Jesus traz uma paz que salva. E é nessa certeza, é nessa esperança, e é confiando nessa promessa que hoje nós estamos aqui reunidos, porque a gente confia nessa paz que salva. Amém. Nos colocamos em pé. Que essa esperança que supera o nosso humano entendimento possa guardar a mente e o coração de vocês. E a gente sempre ser semeadores dessa paz que salva. Amém.